E aí, só vendo as perguntas aqui do chat, você pode falar dos interesses econômicos da Rússia no Afeganistão? Claro. Acho que a Rússia, os interesses dela são mais geopolíticos e geoestratégicos do que exatamente interesses econômicos. Mas posso sim. E a pergunta, a ONU não pode agir para evitar o massacre de cristãos e o tratamento das mulheres? Olha, Luiz, eu vou te pedir um favor, eu vou inverter a ordem dessas perguntas e aí eu vou responder a pergunta sobre a ONU primeiro. Não. A ONU, por conta própria, não pode agir para evitar nem o massacre de cristãos, nem o tratamento das mulheres. Infelizmente. A ONU, justamente porque ela é um órgão que abarca vários países diferentes, de várias culturas diferentes, com várias intenções políticas diferentes, quando a ONU foi criada e à medida do tempo que ela foi sendo construída pela comunidade internacional, a ONU foi muito esvaziada de poder. Tem vezes que ela pode fazer muito, mas no geral isso não envolve intervir nos países. Quando a ONU intervém é quando ela recebeu a autorização do Conselho de Segurança. E por que a ONU não vai poder fazer nada diretamente para evitar o massacre de cristãos e de tratamento de mulheres? Porque para isso ser aprovado pelo Conselho de Segurança, isso tem que ser aprovado pelos 5 membros do Conselho Permanente, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Estados Unidos, Reino Unido e França com certeza aprovariam isso. Mas aí vem um cálculo geopolítico, já até antecipando, de Rússia e China nessa questão. Rússia e China não querem mais tropas dos Estados Unidos ou tropas de países da OTAN ali no coração da Ásia, lugar que eles consideram como sua zona de influência. Eles nunca permitiriam que o Conselho de Segurança aprovasse uma intervenção armada, que provavelmente seria o único tipo de intervenção que poderia salvaguardar essas populações diretamente. Isso não seria aprovado pelo Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que pode aprovar isso. A ONU realmente fica de mãos atadas e ela tem que ter essas ataduras para garantir que ninguém vai falar mas a ONU só funciona para o país tal ou só funciona para o país tal. Infelizmente, de vez em quando ela acaba sendo ineficiente para todo mundo para poder agradar a todos. E isso é uma realidade bastante difícil. O que a ONU deve fazer nessa situação, e aí talvez isso ajude a comunidade internacional, isso com certeza pode ajudar países interessados, a ONU é excelente para fazer relatórios, ela é excelente para fiscalizar, ela é excelente para fazer relatórios, então provavelmente ela vai manter a comunidade internacional sempre atualizada de tudo que está acontecendo no Afeganistão ao pé da letra. E ela trabalha muito bem com organizações locais, organizações jornalísticas, organizações de direitos humanos. E aí vocês podem estar pensando, tem um relatório, grandes coisas tem um relatório falando que pessoas estão morrendo no Afeganistão. Mas ter esses relatórios, na verdade, é algo muito poderoso. Porque se sai algum relatório absolutamente escandaloso, qualquer chacina de pessoas já é escandalosa, né? Mas um relatório absolutamente escandaloso, você está dando para os países o subsídio de direito internacional que eles precisam para entrar contra o Afeganistão e às vezes ter justificativas de intervir. A ONU pode não ter poder para ela, enquanto instituição, intervir. Mas se os países virem uma situação que é típica de crime de genocídio, por exemplo, ou de crime contra a humanidade, há a possibilidade, há lacunas de direito internacional que abririam espaço para outros países, se não intervirem sem cometerem uma violação internacional, pelo menos intervirem com justificativa e não terem que pagar nenhum tipo de compensação, isso ser justificável depois. E esses relatórios da ONU podem ser usados também como uma base para você exigir obrigações do Talibã. Então Talibã, você vai prometer fazer isso, isso e isso, ou então a gente vai fazer tal coisa contra o seu país. O Talibã promete, mas quem vai fiscalizar? A ONU. Ela vai fazendo esses relatórios e dá para os países os insumos que eles precisam para talvez adotar uma postura mais dura com relação ao Talibã. Exatamente, Luiz. Como ela é uma organização formada para ser de todo mundo, ela também não é de ninguém. Não tem como ela atender a interesses específicos, mesmo que tenha interesses torpes do outro lado da balança. E essa é uma dificuldade muito grande que a ONU tem enfrentado, porque ela é a grande organização que fala dos direitos humanos, mas ela não tem poderes para pegar essa vontade dela de garantir os direitos humanos e fazer isso por conta própria. Porque se ela tivesse, ela seria um outro país. Ou ela seria uma organização supranacional, uma organização ainda maior que os países dotada de possibilidade de uso de força militar. Imagina como que isso ia ficar uma coisa complicada. Sabe, se Estados Unidos e China já brigam entre si enquanto países, imagina se surgisse um super país com capacidades militares. Aí, cada um salve-se quando puder. E aí, Luiz, você tinha me pedido para falar dos interesses da Rússia no Afeganistão. Vamos lá.